Generation, levando a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo a todos os que têm sede. Esteja atento à ministração da Palavra de Deus, preparada para o seu crescimento espiritual. Queridos, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12. So open your Bibles to Romans chapter 12. Vamos ler a partir do versículo 3. Let's start reading at chapter 3. Não, No, capítulo verse 12, 3. versículo 3. Chapter 12, verse 3. I'll get it right. Uma das coisas que nós como igreja às vezes enfrentamos One of the things that sometimes churches like us we encounter é quando nós somos uma igreja muito pequena, being a very small church, poucas pessoas têm que fazer tudo. and few people have to do a lot. Mas quando a igreja vai crescendo, But when the church is growing, algumas pessoas começam a pensar que nós não precisamos mais deles. the people start thinking that the church doesn't need them anymore. Então, aí começa o ministério da transferência And so we start this ministry of transferring, ou um outro ministério que é o ministério deixa que o outro faz. or the other ministry, or let the other guy do it. Porque e aí a igreja para de crescer. And so the church stops growing. E geralmente nós procuramos trazer uma palavra mais para a igreja, And we try to bring a message more Claro. for the church. porque não adianta pregar para quem não está aqui, não é, irmãos? And it doesn't help anything to preach to those that aren't here, right? E então a mensagem é para nós. And so the message is for us. E nós esses dias estamos falando sobre ser cheios do Espírito de Deus. And we've been talking lately about being full of the Spirit of God. E nos nossos grupos familiares nós estamos falando quase o mesmo assunto. And in our family groups, we've been talking just about the same thing. E estamos falando do que o Espírito faz em nós. And we talked about what the Spirit does within us. Hoje eu quero falar um pouco também sobre isso, And today I'd like to speak a little bit more about this. mas eu quero que você tenha uma visão da igreja. But I'd like you to have a vision of the church. E a visão que nós precisamos ter da igreja And the vision that we need to have of the church é a igreja com a mesma visão que Jesus Cristo teve. the same vision that Jesus Christ had of the church. A visão que Jesus teve da igreja foi: The vision that Jesus had of the church was this. a igreja é o corpo de Jesus Cristo. The church is the body of Jesus Christ. E nós precisamos, talvez todos a nossa vida, no nosso corpo, In all of our lives, in all of our bodies, nós não imaginamos o quanto cada função é tão importante. we can't imagine how important each of our body parts of function is. Se você tivesse passando o problema da voz que eu estou passando, If you happen to have a problem with your voice like I'm having, você diria assim: poxa, se eu ficasse pelo menos cego, ia ser menos ruim do que ficar sem a voz. and you might say that I'd rather be deaf and Se eu ficasse cego, pelo menos poderia falar. if I was blind, at least I could talk. Se você tivesse cego, você diria: eu preferia ficar sem voz e ver. And he says, and if I was blind, I could at least. I'm sorry. Ok. Se você ficasse cego, você ia dizer: eu preferiria perder a minha voz. So if you were blind, Yeah, you're blind, I would prefer to lose my voice. yeah. E assim vai. E se você perde uma mão, você pensaria: eu preferia perder o pé. And if you lost a hand, you'd probably say, well, I'd prefer to have lost a foot. Mas é importante nós entendermos It's important that we understand que cada membro do nosso corpo tem importância igual, é a mesma importância. It's important that we understand that each part of our body is important. Deus não criou o homem com membros sobrando. And God didn't create man with extra parts to his body. Ou seja, você não tem
quatro mãos. So you don't have like Quatro mãos. four hands, Para usar duas e ficar com duas sem usar. and to have two of them in use and have two of them not doing anything. Até o cabelo é importante, não é, irmão Dan? And even and your hair is important, right, Brother Dan? Você pode imaginar se nós não tivéssemos cabelo? And you can imagine if we didn't have hair, right? Eu, César, o Júnior, o irmão Dan, Yeah. o Ney. Já imaginou a gente sem cabelo? Can you imagine us without hair? Right? Então, Don't have to imagine. de fato, então, até o cabelo é importante. And so even your hair is important. Até as unhas são importantes. And even your fingernails are important. Cada parte é importante. Every part of your body is important. Essa é a visão que Deus quer que nós tenhamos da sua igreja. And this is the vision that God wants to have of His church. Quando nós passamos a ter essa visão, So when we have this vision, nós não pensamos, eu não serei útil. we won't have this feeling of that I'm not useful. Você não tem esse sentimento, eles não vão sentir falta de mim. Você não tem esse pensamento. If you don't have this, Não, if you você não tem esse pensamento. you don't have this thought, thinking. Eles não vão sentir falta de mim. oh, they're not going to miss me. Alguém aqui já teve esse sentimento? Somebody here already had these feelings. They're not going to miss me. Eu não sou muito importante lá. I'm not really important there. Não vou fazer diferença. It's not going to make any difference if I'm there or not. Mas eu quero que você entenda But I want you to understand que você faz diferença. that you do make a difference. Vira para a pessoa que está perto de você e diz, você faz diferença. Turn to the person next to you and say, you do make a difference. Até quando nós temos visitantes, And even when we have visitors, essas visitas são importantes para nós. these visitors are important to us Porque nós nos sentimos valorizados. because we don't feel Nós, worthy. nós sentimos valorizados. Oh, because we do feel worthy and we Não é feel verdade? important because of it. Quando eu olho no nosso programa de transmissão do culto, When I look at our transmission that we do of our church service, e que eu vejo que tem várias pessoas online assistindo o culto, and I see that there are various people online watching our church service, eu penso assim, valeu a pena todo o trabalho and I say, oh, it was worth it all of our work, de colocar as câmeras na igreja, to put the cameras within the church, de comprar os programas, to buy all the programs, de comprar os equipamentos, to buy all the equipment, para poder ser bênção na vida das outras pessoas. so that we can be a blessing in the lives of others. Então, nós precisamos entender que a igreja é o corpo de Jesus Cristo. So we need to understand that our church is the body of Christ. Eu quero que você acompanhe a leitura comigo a partir do versículo 3 de Romanos 12. So follow along with us in chapter 12, verse 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. For by the grace given me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment, in accordance with the measure of faith God has given you. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, Just as each of us has one body with many members, and these members do not have the same function, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. so in Christ, we who are many form one body, and each member belongs to all the others. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. We have different gifts according to the grace given us. If a man's gift is prophesying, let him use it in proportion to his faith.
Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. If it is in serving, let him serve. If it is in teaching, let him teach. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. If it is encouraging, let him encourage. If it is contributing to the needs of others, let him give generously. If it is leadership, let him govern diligently. If it is showing mercy, let him do it cheerfully. Amém. Até aqui. Amen. Eu fiz questão de ler essa porção que nós acabamos de ler, And so it was important that I read this text that I just read. mas eu queria que você prestasse bem atenção no que vem antes a parte que nós não lemos agora. But I'd like you to pay attention to something that we didn't read right now. Eu disse que nós, como igreja, somos o corpo de Cristo. I said that all of us as a church, we are the body of Christ. Mas é muito importante nós entendermos que, além de ser úteis para o corpo de Cristo, It's important that we understand that even being useful to the corpo de Cristo, body of Christ, nós às vezes costumamos separar as coisas. we're accustomed sometimes to separating the things. Nós começamos a pensar que a igreja é a igreja And we start to think, well, the church is the church, e o irmão é o irmão. and the brother is the brother. Você é você e a igreja é outra coisa. You are you, and the church is another thing. E esse é um grande equívoco que nós cometemos. And this is the Um engano que nós cometemos. big error that we commit, that we think about. Quando nós precisamos mudar nossa visão, When we need to change our vision, porque nós precisamos ver naquele irmão a igreja de Cristo. we need to see in that brother the church of Christ. O texto que nós lemos diz que nós somos membros de onde e de quê? And the text that we just read says we are of who? We're of what? Somos membros de quê? We're members of what? Você está com a sua Bíblia aí aberta? Is your Bible open? Membros uns dos outros. We're members one to another. Nós somos. Esse é o que nós temos na nossa mente. And this is what we have in our mind, Que somos membros do corpo de Cristo. that we are members of the body of Christ, Somos membros da igreja. that we're members of the church, Mas não temos a visão que somos membros uns dos outros. but we don't have the vision that we're members to one another. E esse texto, nos primeiros versículos, And in this text, in the first verses, o apóstolo faz um apelo muito importante. and the apostle makes an appeal very important. Ele diz: eu rogo vocês, eu Says, peço a vocês, I ask you que vocês façam algo muito importante. O que é que ele that you do pede? something very important, Que vocês apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo. that you present your bodies as a living sacrifice. Está dizendo que nós, no nosso corpo, devemos ser um sacrifício. He's saying that us in our body have to make a Ele sacrifice. está dizendo que nós devemos subir num altar e colocar fogo em nós mesmos? Is he saying that we need to go up to the altar and put fire to ourselves? Não. No, he's not saying that. Qual é o tipo de sacrifício que ele quer que nós façamos? What kind of a sacrifice is it that he wants us to make? É um sacrifício vivo. A live sacrifice. Ele diz: isso é a razão do vosso culto. And then he says this is the reason for our church, Então- our church service. Quando você vai prestar um culto, uma adoração a Deus, And he says when you're going to have a church service to God, nós temos que pensar uns nos outros. we have to think about one another. Nós às vezes só pensamos em Deus. Às vezes só And pensamos em Deus. sometimes we're only thinking of God. E pensamos: se eu estou bem com Deus, estou bem, não preciso mais de ninguém. And so we think, oh, I'm fine with God. We don't need anybody else. I'm fine with just God. Mas se nós pensarmos que somos membros uns dos outros, And if we think about that we are really members with each other, nós faremos sacrifícios uns pelos outros. we'll make sacrifices one for another. É exatamente o que ele pede para nós. And it's exactly what he's asking of us. Nós precisamos nos importar uns com os outros We have to be concerned about one another. e nós precisamos fazer sacrifícios um pelo outro. And we have to make sacrifices one for another. Mas eu pergunto: estamos nós dispostos a fazer sacrifícios um
pelo outro. But I ask you, are we ready to make sacrifices one for another? Eu gosto sempre de citar 2 versículos da Bíblia. I simply like to quote two verses of the Bible. Primeiro está em João 3,16. The first one is in John 3:16. Diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. It says that God loved the world. God so loved the world. You Sorry. can say it memorized if you want. Que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believeth him. O que Deus fez para provar o seu amor por nós? And what did he do to prove his love for us? Ele deu o seu Filho em sacrifício por nós. He gave his Son in sacrifice for us. Mas lá em 1 João, que já é outro livro, a carta de 1 João, But there in another book, in 1 John, capítulo 3, o versículo 16, in chapter 3, verse 16, diz o seguinte: este é o amor. it says, "This is love." O amor é isso. Ele vai explicar o que é o amor. And he's going to explain, this is what love is. Ele diz em que Cristo deu a sua vida por nós. And that Christ gave his love for us, E nós, laid down his life for us. e nós devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. We ought to lay down our lives for our brothers. É o sacrifício. It says sacrifice. E aí Paulo fala sobre o corpo, traz a figura do corpo. And so Paul talks about the body. Ele faz essa conexão, ele faz essa figura. He uses this figuring, this connection of the E body. ele diz, nós somos membros uns dos outros. He says that we are members one to another. Eu pergunto para você, sua mão pode viver sem você? And I'm asking you, can your hand live separately from you? Pode ou não? Can it? No. Pode alguma parte do seu corpo viver sem você? Can any part of your body live separate from you? De maneira nenhuma. No way. Então nós dependemos uns dos And outros. so we depend upon each other. E à medida que nós vamos crescendo, And this is the way that we grow and are growing. quando nós vamos continuando precisando uns dos outros. And we're going to continue needing one another. E nós vamos seguindo este ciclo, And so we are following this ciclo, cycle, porque esse é o processo natural. because this is a natural process. Imagine uma criança que nasce, Imagine a child that's born 3 libras, if weighing 3 pounds 4 libras. or 4 pounds. E agora, depois que cresce, pastor Ilamarques, 200 libras. And then when they grow up, they become what? 200 pounds. 206 pounds. Without clothes. Without clothes. Never. Too much information. Então, talvez das 5 libras que eu pesei quando nasci, And so those 5 pounds that I weighed when I was born, então 201 libras and 201 pounds, não serve para nada. isn't worth anything. Doesn't serve for anything. Vamos jogar fora? We can get rid of those 201 pounds. Não, No, ninguém faz isso. nobody does that. Mas nós fazemos isso com o corpo de Cristo. But we do that with the body of Christ. Tem gente que diz assim, eu gosto de igreja pequena. People say, "Oh, I really like a tiny church, a small church, Porque todo mundo conhece todo mundo, where everybody knows each other, a fofoca não cresce muito. and the gossip doesn't grow too much." Mas aí quando vamos crescendo, And then when we start growing, algumas pessoas resolvem que não precisam mais ser úteis do corpo. and so people decide, "Oh, I'm not useful anymore. I really don't need to go." Agora é que nós precisamos. And right now is when we need you. E o Espírito de Deus vem. When the Spirit of God comes, Ele vem para fazer as conexões entre nós. He comes to make connections between us. Essa é uma função do Espírito. And this is one of the functions of the Spirit. A Bíblia fala em Efésios, no capítulo 4, The Bible says in Ephesians chapter 4, diz que o Espírito Santo ele entrega ministérios nas nossas mãos. the Spirit of God Ele- delivers Ministérios em nossas mãos. ministries into our hands. Ou seja, ele dá capacidade para nós. He gives us abilities to us. E qual é o propósito que o Espírito de Deus faça isso? And what is the purpose of the Spirit to do this? E diz, deu uns para apóstolos, I give some apostles, pastores, pastors, profetas, prophets, que mais? Mestres ou doutores, teachers, né? doctors,
E qual é o propósito disso? And what is the purpose of this? Você lembra desse texto? Efésios Do you remember 4 this text? diz para que o corpo cresça, So that the body will grow, para que o corpo aumente. so that become large. Você gostaria de ter ficado bebezinho? Would you have liked to have stayed a baby? Sempre bebê? Always a baby. Ai não, pastor, eu queria ficar com meus 5 anos de idade. Yeah, Pastor, I'd like to always be 5 years old. Pergunte uma criança de 5 anos de idade se ele quer continuar com seus 5 anos de idade. And ask a child of 5 years old if he wants to continue to be 5 years old. Pergunta um rapaz de 16 anos se ele quer continuar com 16 anos. Ask a young man of 16 years old if he wants to continue to be 16 years old. Quer? Does he want? Não. No. Mas nós às vezes pensamos que nós não precisamos fazer nada e que a igreja vai crescer naturalmente. And sometimes we think that we don't need to do anything, that the church is just going to grow all by itself. De fato, é Deus quem traz o crescimento. And in fact, it's God who causes the increase. É Deus que opera através do Espírito. It's God working through the Spirit. Mas somos nós quem damos lugar ao Espírito de Deus. But it's us who Damos lugar ao Espírito de that Deus. gives a place to the Spirit of God. A Bíblia diz assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. A Bíblia diz: The Bible says, não vos embriagueis com vinho, don't be drunken with wine, mas enchei-vos do Espírito. but be full of the Spirit. Por que tem a ver embriagado com vinho e cheio do Espírito? What is it? What is the connection between being drunk with wine and being full of the Spirit? De fato, essa é uma linguagem figurada. And in fact, this is a figurative language. Esses dias eu ouvi alguém dizendo na televisão: And lately I heard someone saying on the television, disse, eu não consigo tomar somente um copo de cerveja. he says, I can't just drink 1 cup of beer. E ele virou para o repórter e disse: você consegue? And he returned to the reporter, he says, can you? E as pessoas que normalmente fazem isso, And the persons who normally do this, eles tomam muito mesmo. and they drink a lot, huh? E eles ficam embriagados. And then they become drunk. E o que a Bíblia está dizendo, And the Bible is saying que você deve ser cheio do Espírito na mesma proporção. and saying that you need to be full of the Spirit in the same proportion. Você Same way. deve buscar o Espírito de Deus até ficar bêbado do Espírito de Deus. You need to ask for the Spirit of God so that you're full of the Spirit like you are drunk with the Spirit. E nós às vezes achamos já está bom. And sometimes we think, oh no, I'm just fine like I am. Estou satisfeito com a unção do Espírito. I'm just satisfied with the Spirit I have. Mas quero que você acompanhe o resto do capítulo comigo de Romanos 12. But I'd like you to continue with me in Romans 12. Porque Paulo fala da figura do corpo Because Paul talks about the figure of the body, e ele fala dos dons do Espírito. and he talks about the gifts of the Spirit. Mas aí, a partir do versículo 9, ele começa a dizer o porquê e para quê que nós precisamos ser cheios do Espírito. And in verse 9, he starts talking about the why and O motivo, a razão the pela qual reason que nós devemos ser cheios do Espírito. that we need to be full of the Spirit. Preste atenção no versículo 9. So look at chapter 12, O amor seja verse não 9. o amor seja não fingido. Diz aqui, olha, aborrecei o mal e apegai-vos o bem. Love must be sincere. Hate what is evil. Cling to what is good. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Be devoted to one another in brotherly love. Honor one another above yourselves. Não sejais vagarosos no cuidado, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. E aí ele segue com muitos outros conselhos. And he continues with other advice. Aí ele diz no versículo 14, abençoe os que perseguem você. And it says in 14,
bless those who persecute you. E ele fala no versículo 17, a ninguém pague o mal com mal. And in 17 he says, do not repay anyone evil for evil. E ele fala muitas coisas, no 19 ele diz, não busque a vingança. And in 19 he says, do not take revenge. Ele diz, se o teu inimigo tiver fome, dá a ele de comer. And if your enemy is hungry, give him food. Se tiver com sede, dê a ele de beber. And if he is thirsty, give him to drink. Quem, eu pergunto para você, pode fazer isso sem a unção do Espírito de Deus? And who can ask of you this without the anointing of God? Você pode? And you? Eu não acredito que seja possível. I don't think it's possible. Por melhor que sejam as suas intenções. Even with the best intentions. Por mais que você pense, eu sou uma boa pessoa. And even thinking that I'm a good person. E às vezes você está ali buscando a graça, o Espírito de Deus. And sometimes you're there, you're looking for the grace, the Spirit of God. E você está ali com o Espírito de Deus. And you're right there with the Spirit of God. E às vezes é difícil ainda fazer isso. And even then it's hard to do it. Mas esse é o sacrifício santo. And this is a holy sacrifice. É o sacrifício vivo. And it's a live sacrifice. É o que de fato ele nos ensina And it's the way that he teaches para us. que o corpo funcione. And it's the way the body works. Quando algum membro do seu corpo adoece, And when one part of your body is sick, todo o seu corpo combate a doença. your entire body fights against that sickness. É ou não é verdade? Is that not true? Mas ele combate a doença ou o membro? Is it your body that fights against your sickness, or is it just that one member? Como é que é, Cristiano? Vou falar com as doutoras agora. He's asking the doctors here. O corpo combate o membro enfermo ou a enfermidade? So the body fights against the illness, or the member of the body fights against the illness? E nós, o que fazemos? And we, what do we do? A igreja, o que nós fazemos? As a church, what should we do? Hã? Nós queremos amputar de uma vez. We want to cut off the part. Ai, se eu ficasse livre daquele irmão. Oh, meu Deus. Oh, if I could just get rid of that problem. Aquele irmão. That brother. If I Ai, could just get rid of that one brother. ai, se aquele irmão não viesse mais para a igreja, ia ser tão bom. Oh, if that brother just wouldn't come to church anymore, it would be so nice. Não convida ele, não. Don't invite him. Senão vai estragar a nossa festa. If he comes, he's going to ruin the whole party. Às vezes nós fazemos isso. And sometimes we do that. E nós queremos fazer a igreja dos santos dos santos. And we want to create the church of the holy of the holies. Segundo a nossa visão. And following our own vision. Isso não vem de Deus. This doesn't come from God. Isso não vem do Espírito de This Deus. doesn't come from the Spirit of God. Você acha que Jesus faria isso? Do you think Jesus would do that? Você sabe quem foi Judas, o traidor? Do you know about Judas, the traitor? Foi que Judas era um bom discípulo, não era, irmãos? And Judas was actually a good disciple, right, brothers? Inclusive, ele era tão digno de confiança que ele era o tesoureiro do And he grupo. was so worthy that he was actually the treasurer of the group. Você sabia que Judas era o tesoureiro do grupo dos 12 discípulos de Jesus? Did you know that Judas was the treasurer of the 12 disciples? É, não estou inventando, não. I'm not making that up. Mas ele roubava. But he robbed. E um dia ele era tão hipócrita And then one day he's such a hypocrite que uma mulher derramou um vidro de perfume muito caro nos pés de Jesus. a woman came and she poured out an entire Vidro de perfume muito caro. a bottle of beautiful and expensive perfume on Jesus. E Judas olhou assim, mas que desperdício. And Judas looked at it and he says, "Oh, what a waste. Podia ter vendido esse perfume e dar o dinheiro aos You pobres. could have sold that perfume and given it to the poor." Agora, eu pergunto para você, And so now I ask you, será que Jesus não sabia que Judas roubava? do you think that Jesus didn't know that Judas was robbing? É claro que sabia. Of course he knew. Jesus amputou Judas do grupo dos 12. But Jesus amputated.
amputated Judas of the group from the group. Jesus não fez isso. Jesus did not do that. Jesus chamou Judas, incluiu Judas na ceia, irmãos. He called Judas and he included Judas in the Last Supper. Sabe por que Jesus fez isso? And do you know why Jesus did that? Nos deixar o exemplo. To leave us an example. Porque nós muitas vezes queremos ser um corpo mutilado. Because sometimes we want to be a body that is mutilated. O Espírito de Deus é quem faz a conexão. It's the Spirit of God that makes the connection. O Espírito de Deus é quem dá vida. It's the Spirit of God that gives life. Uma visão exemplificada. A vision exemplified. Nós só não apodrecemos We don't just rot away porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. because the blood of Christ purifies us of all sin. O Espírito de Deus mantém a vida do corpo. The Spirit of God maintains the body. E nós, se estivermos ligados, And if we are connected, nós entramos em obediência à cabeça. we will be in obedience to the head. Quem é a cabeça? Who is the head? Jesus Cristo é a cabeça. Jesus Christ is the head. Por isso nós precisamos entrar em conexão uns com os outros. And it's for this reason that we need to be connected to one another. Nós precisamos entender um ao outro. We need to understand each other. Nós precisamos praticar o amor não fingido, And we need to practice love among each other, não com hipocrisia. not with hypocrisy. Nós precisamos fazer as coisas para ajudar as pessoas com mais rapidez. And we need to learn how to help others with faster. Às vezes being nós sabemos que alguém está precisando de ajuda, nós demoramos um ano para ajudar a And pessoa. sometimes we know that someone needs help, and we'll wait an entire year before we'll go and try to help them. Você já tentou ajudar alguém, muito tempo depois a pessoa diz assim, agora não precisa mais, irmão. Have you ever tried to help somebody after they don't really need it anymore? I don't need your help anymore, thanks. E a vergonha que a gente fica. And the shame that you feel. Ou quando você sabe que alguém precisava de ajuda e você podia ajudar e você não ajudou. Or you knew of somebody that needed some help, and you could help them, but you didn't. É preciso estar cheio do Espírito de Deus, não é só para fazer barulho, And to be full of the Spirit of God isn't just to make a big noise, não é só para parecer super espiritual. not just to look like you're super spiritual. Lembra de Judas? Judas tinha um curso de parecer super espiritual. And remember Judas, he had Ele tinha feito um curso para ser super espiritual. Tomou classes he para ser took classes para parecer super espiritual. to look so spiritual. E pareceu, He did. enganou And he tricked everybody. os outros todos, He fooled menos them all. Jesus. He fooled everybody except for Jesus. Nós podemos estar ali, We can be there, junto do corpo, there in the body, mas às vezes não está ligado com o corpo. but not connected to the body. Às vezes tem muita gente tentando se conectar no corpo, mas não consegue. And sometimes there's people that want to be connected to the body, but they aren't able to. E às vezes tem outros que pensam que são membros mais importantes. And some we have others that think that they're members that are more important. Olha, eu sou a barriga. A barriga não é um membro. He says, "Look, I'm the belly." Oh wait, is the belly a member? Não é membro. That's not a member. Ah não, olha, se não fosse eu naquela igreja, coitado do pastor. If I wasn't in that church, oh, that poor pastor. Eu sou o braço direito e a mão esquerda do pastor. Because I'm the right arm, the right hand of the pastor. Olha, acho que Deus, quando me salvou, Ele salvou a pessoa certa. And so it looks like when God saved me, He saved the right person. Sabe como é que é isso? Isso se chama soberba. But this is called what? Soberba, arrogância. Pride. Called pride. Arrogância. Arrogance. Sabe de onde vem a soberba e a arrogância? Do you know where arrogance comes from? De onde vem? Do From- diabo, do from próprio the devil. diabo. Okay, from the devil himself. O diabo fica procurando alguém que tem um espacinho para ele jogar uma seta de arrogância.
And the devil is procurando uma oportunidade he's para looking for opportunities to jogar uma seta, an arrow. de arrogância. So he's waiting to throw an arrow of arrogance on that person. E quando essa seta pega na pessoa, And when this arrow hits that person, às vezes pega nas costas. and sometimes it'll get him in the back. E ele não sabe que a seta da arrogância pegou, né? And Porque he tá doesn't know, atrás, and he doesn't know that the arrow of pride is hitting him in the back. e ele não se curva, porque parece que engoliu uma barra de ferro bem grande, assim, né? And he doesn't have a curve because it looks like a big rod of iron has gone right through him. E, irmãos, é difícil, viu? It's really tough, right, brothers? Ser cheio do Espírito não é para você virar o bam. And to be full of the Spirit is not to turn to be bum bum Bam, bum bam, bam. bum bum bum. Yeah, you know what's bam is? Bam é aquele, Bum 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 is that é o orgulhoso, pride que gosta de aparecer. that likes to be shown off, Não é isso que Deus espera de nós. and that's not what God expects of us. Existem membros que são muito importantes, mas que nunca aparecem. There are members who are very important, but they never show up. Por exemplo, o estômago. Você vê o estômago? And look at the stomach. You consider the stomach? Isso é um órgão, não é um membro. It's an organ. It's not a member. Existem muitos outros membros And there are lots of other members que não aparecem, that don't show up, mas que são importantes. but are important. As unhas do pé, por exemplo. For example, the toenails. Estou de sapato. I'm wearing shoes. Ninguém está vendo as minhas unhas. And nobody's seeing my Nails. nails, toenails. Yeah. Você sabia que eles são muito importantes? But you know that they're very important. Se você não tivesse unha nos seus pés, And if you didn't have toenails on your feet, você dificilmente conseguiria se manter em pé. you'd have a difficult time standing up. Sabia disso? Did you know that? Exatamente. Exactly. Se você não tivesse unhas nas pontas dos seus dedos, If you didn't have fingernails, você não teria força na ponta dos seus dedos. you wouldn't have strength in the Fi- bones. Fingerprints. Fingertips. On your fingertips. Você teria alguma força, mas não da mesma maneira. You would have strength, but not the same way. Assim que tem alguns irmãos que são as unhas do pé. And it's like some of the brothers who are actually the toenails. Ninguém vê o trabalho dele. Nobody sees what they do, their function. Ele não fala, He doesn't say porque ele não é boca. because he's not the mouth, Mas ele está fazendo a diferença. but he's making a difference. Essa noite eu quero finalizar essa palavra. And so tonight I want to finish off these words. Fazendo um desafio para nós. We have a challenge ahead of us. O desafio que cada um de nós seja cheios do Espírito. The challenge is that we want all of us to be full of the Spirit, Com o propósito de aumentar o corpo. with the purpose to increase the body. Se você está pensando individualmente, If you're thinking about yourself individually, você está fazendo o corpo diminuir. you're making the body become smaller. Mas se você pensar no corpo, But if you're thinking of the body, você começar a agir não com egoísmo, you'll start to act without selfishness. você fará o corpo crescer. You'll help the body grow. As pessoas vão desejar ser do corpo. And people will want to be part of the body. O Espírito de Deus trará vida sobre você. The Spirit of God Trará vida sobre você. will bring life to Sobre a sua vida. upon your life. Você será uma bênção. You will be a blessing. Sua vida será frutífera. Your life will be fruitful.
Deus começará a agir em outras áreas da sua vida. God will start working in other areas of your life. Preste atenção, olhe para mim. And pay attention, look at me. Deus começará a agir em áreas da sua vida God will start working in areas of your life que você vem tentando arrumar por você mesmo há muito tempo that He's been wanting to arrange for you, do for you for a long, long time, e você não tem conseguido, and you haven't been able to do it porque essa é uma tarefa do Espírito de Deus. because this is the work of the Spirit of God, E você não pode fazer o trabalho do Espírito de Deus. and you can't do the work of the Spirit of God. Somente Ele pode fazer esse trabalho. Only He can do that work, E você vai fazer o que Ele quer. and you have to do what He wants Aumento do corpo. to make the body grow. Vamos orar ao Senhor. Let's pray to the Lord. Vamos ficar em pé. Please stand up. Senhor Deus, nós pedimos a Tua bênção Lord, we ask your blessing sobre a nossa vida. on our lives. Enche-nos com Teu Espírito. Fill us with your Spirit. Nos ajuda a entender Help us to understand quais são os Teus verdadeiros propósitos what are your true purposes para a nossa vida, for our lives, para o Teu corpo. for your body. Não deixa, Senhor, que eu como membro And don't let me, Lord, as a member, dos meus irmãos to my brothers, venha falhar com eles, to fail for them, mas que eu possa ser uma bênção na vida deles. but that I can be a blessing to them. Ensina-me a entender Teach me, O Lord, to understand qual é a minha função no corpo, what is my function in the body para que eu possa servir melhor. so that I can serve better Traz o crescimento, Senhor, and bring growth, Lord, sobre a nossa vida, upon our lives, sobre o Teu corpo, upon your body, em nome de Jesus. in the name of Jesus. Amém. Amen. Amém.